E a Pois é, música? então, aí eu vou te Tem a contar. ver com a família, seus Não, pais? não. Assim, meu avô tocava bandolim, Tá. tudo bem, meu pai demorou para comprar a nossa primeira radiola, né, e tal. Uhum. Mas a música, eu sempre gostei de rádio. Eu tinha uns vizinhos, tinha dois vizinhos, um de frente, o seu Nilo, que gosta de passar as férias, e a gente adorava, né, essa história de tangos, boleros, para nós era brega, né? Isso, Só ouvia música exatamente. de rádio, Coisa de AM, né? A rádio AM. De AM. E eu tinha uns amigos, assim, que moravam no final da rua, assim, na verdade na esquina, e eles adoravam música de rádio. Então eu ia tá. para casa deles FM. conhecer os. Na época acho que era AM ainda, era AM, né? Rádio Educadora de Coronel Isso. Fabriciano. Uhum. Então eu ia lá ouvir os singles, né? E aí começaram aquelas revistas de música, né? Começaram a Pop, né? Depois a Bis, né? E eu comecei a comprar e eu realmente aprendi a ler e a escrever com um jornal chamado O Pasquim, né? Porque eu achava muito careta aqueles jornais, porque era rotina todo domingo, a gente ia no mercadinho, no seu Isaac, para comprar o jornal de domingo, uma revista em quadrinhos qualquer, que meu pai, ele chegava da usina, ia almoçar, ele comprava um quadrinho, lia, e dava aquela cochilada na hora do bang bang, tanto que a gíria lá em casa para cochilar depois da almoço é tarde bang bang. Cadê seu pai? Tá na tarde bang bang. Tarde bang Ele bang ficava lá. domingo E eu ficava lá lendo os quadrinhos. Os quadrinhos. Então eu aprendi a ler nos quadrinhos e primeiro jornal que eu realmente, aí já era mais velho, né? Já era mais uns 10 anos ali, 11, já estava no ginásio, foi o Pasquim. O Pasquim. Porque era uma coisa que tinha altíssimo nível, tanto que assim, eu só consegui ler um artigo do Paulo França entendendo um pouco depois de uns 5, 6 anos. Claro. Você não conseguia entender aquilo. Paulo Mas França, o Pasquim tinha muito desenho, mas né? tinha Ziraldo, muito desenho, tinha, né? né? Tinha muito cartoon. Isso. E eu tive a felicidade ao longo da minha vida de conviver de alguma maneira com algumas pessoas que saíram do Pasquim, né? Então eu tenho um dos meus livros, a apresentação é do Tarek de Souza, que foi o crítico de música com o qual eu aprendi a escrever sobre música. Era o cara que eu mais respeitava. E fiz um livro, que tem tudo a ver agora com setembro, com o Nilson, que o Nilson era um dos cartunistas do Pasquim. Do Pasquim. E depois nós viemos a trabalhar juntos aqui no Jornal de Domingo, em Belo Horizonte. Que legal. Então o Nilson virou meu amigo e nós lançamos esse livro, sim, em setembro. Isso foi quando? 1990? 94. Isso, exatamente. Eu sou ruim de. Eu estava começando na Rádio Mas aqui, Confidência, ó, 95, apresentação 96. de Túlio Mourão Isso. e de Fernando Brant. Foi a época que eu estava entrando na Rádio Confidência. Né? E atrás, a Rita Pechit, que é uma poeta maravilhosa, hoje mora no Canadá, e o Nani, que é um cartunista que também apresentou ao coisa. Então, eu acho que até hoje, alguém me disse que tem um da Rita Lee com o Angeli, mas até onde eu me lembro, é o único livro de poemas com cartoons que tem na literatura brasileira. Né? Então, o Nilson fez cartoons maravilhosos, né? E eu ia para a casa dele, ali na Serra, e era maravilhoso, porque ele... Deixa eu mostrar. Vai lá. Ele adorava o Leonard Cohen, que eu também gosto muito, né? E era amigo do Enfio, né? Que eu tive a felicidade de conhecer e tal. Então, através do Pasquim, eu conheci o Nilson, conheci essa turma toda, e anos depois eu vinha trabalhar na revista do Ziraldo, na Palavra, né? Que até hoje é uma das melhores revistas de cultura, durou 2 anos, porque... Sensacional. A história, por um problema político, não conseguia patrocínio dos órgãos federais, né? Porque o nosso governador, Itamar Franco, ele era brigado com o presidente, que era o Fernando Henrique. É isso. Então, os órgãos federais, aí o pessoal da publicidade ia a Brasília, por exemplo, nas grandes empresas para conseguir verba, aí estava lá a revista na mesa de todos os publicitários. Eu falava, mas não posso investir lá porque o seu governador está brigado com o governo federal. Então, essas coisas do Brasil. O Kiko, mas aí... uma felicidade, né? Aí você vem para Belo Horizonte estudar no Colégio Técnico da UFMG. Por quê? Veja bem, eu já gostava de música. Ipatinga, naquela época, não tinha música. Tinha, assim, uma boate, chamava Arpege, que a gente ia lá ver as bandinhas de baile tocar. E o clube, o Cariri Tênis Clube, a gente tinha baile. Então é bom que as bandas de baile eram ecléticas, né? Isso, eu vi um pouco de tudo então eu ali. via de tudo, conhecia de tudo. Dançava, ficava até 4 da manhã, com 12 anos, 13 anos, já ficava até 4 horas da manhã. Mas eu queria ver show.
eu queria ver teatro, eu queria ver filme. Né? Então, todo domingo eu ia no cinema, aquela história toda. Sempre gostei de arte, de cultura. E Ipatinga, na época, ainda era muito... Depois passou a ter o Instituto Uso e Cultura. Hoje tem uma cultura ali, mudou bastante. Bacana, né? mudou bastante o cenário. Mas na época só tinha a Academia Holguim, que era uma academia de dança. Eu esqueci, não sei quem é, o sobrenome Sim. era Holguim, da professora. Mas não tinha mais nada. Então eu queria ver as coisas. Eu via Gilberto Gil, não sei o quê, Sudino Caetano Veloso, não sei o quê. Eu quero ver essas coisas. E aí o que aconteceu? Um dia, uns amigos do colégio São Francisco Xavier me chamaram, falaram, nós vamos a Belo Horizonte fazer uma prova para o colégio técnico da UFMG. Como era técnico, meu pai gostava da área técnica, né? E depois eu conto por que eu vim. Aí eles me chamaram para vir aqui. Porque eu viesse. A coisa da amizade, né, Kiko? Toparam, eu chamei os grandes caras, e os meus amigos eram os filhos dos chefes dele, ou dos colegas dele que ele mais respeitava. Eu falei, viemos. Ou seja, de confiança, e né? foi muito legal, porque foi uma vitória pessoal muito... Eu não gosto de ficar falando, mas foi pessoal muito importante naquela idade, 13 para 14 anos, porque nós viemos, naquela época, o vestibular do Coutec era no Mineirão. Tá? Quando eu fui, era todo mundo de pranchetinha, no Mineirão. Na arquibancada. Foram 1.860 candidatos para 80 vagas. E eu passei em 8º lugar. Eu fui o único que legal, que dessa porque eram os melhores alunos do colégio. Os seus colegas de Ipatinga não passaram. Aí eu voltei, morei 3 anos com a minha avó, né? E aí sim, aí ninguém me aguentou. Porque nesse tempo... Sua avó morava aqui em Belo Horizonte? Morava aqui, no Padre Eustáquio, né? Meus tios, está ali na rua Riachuelo. Tá. Riachuelo com Progresso. E a partir daí, ninguém me segurava, porque era de manhã e tarde na UFMG. Pesado, né? O colégio técnico era pesado, mas assim, você tinha convivência. A turma da minha época, você tinha Titani, você tinha Éder Santos, você tinha o Cláudio Venturini, que namorava uma das minhas colegas, você tinha Natan Kakovics. Então você tinha músicos, poetas, Rita Spechit, né? Então você tinha grandes figuras humanas que, na verdade, a maioria dos nossos colegas assim, de colégio técnico não foram para a técnica. Tanto que metade da minha turma que formou em eletrônica foi para arquitetura. Sim. Então eu acho que eu tenho muito mais amigo arquiteto do que na área de eletrônica. Né, Mas assim, a convivência com a universidade, que você ter 14 anos e conviver com era lá no campus da Pampulha. No campus da Pampulha. Aquilo era um mundo, né, maravilhoso, bicho. E a gente conhecia alguns artistas, eu falo isso muito com as minhas estagiárias quando eu vejo, porque hoje, isso é outra conversa para a gente ter mais longa, mas sobre o nível, né, do gosto médio do universitário, porque na ditadura, nos anos 70 principalmente, os palcos pelo país em que os músicos diferenciados e melhores tinham para tocar as universidades, era o circuito universitário. Perfeito. Né? Então foi na UFMG que eu conheci Alceu Valença, foi no DCE da PUC que eu conheci Belchior, Edinardo, Terço, Mutantes, quer dizer, toda essa música mais diferenciada era na universidade. Era o circuito da música universitária. Tinha o circuito universitário. Isso então, mesmo. quando o cara caía no circuito universitário, estava feito, que eram os shows no Brasil. No Brasil todo, exatamente. Verdade. E a gente não tinha, porque hoje nós estamos já na 3ª ou 4ª geração do pessoal que não quer botar a mão no bolso para pagar, para conhecer o novo. Só quer gastar com um evento que tem bebida, confusão música e pessoa conhecida. Pessoa conhecida. Então, a gente ia para os lugares. Eu me lembro de juntar, por exemplo, ia ter um show vou falar de novo do Gil, que acabou me tornando meio amigo. Assim. Tem o Gil em julho. Eu ganhava um salário mínimo de bolsa do governo na época. Eu ia juntando. Sim. Então chegava o Gil, à vista, não tinha conversa. Entendeu? Ia para aquelas mostras de cinema do Patê, ia direto. A Face, né, com o Fernando Pimentel. Isso. Tinha aquelas mostras no DA da Face, no cinema da Face. Então, assim, eu tive a felicidade de conviver com a melhor cultura. E, ao mesmo tempo, aquela época não tinha internet, nada disso. Então, o disco, que era vinil, né, ele demorava, às vezes, 2 a 3 meses para chegar no interior. Porque as gravadoras, ela tinha 2 representantes, um para Belo Horizonte e outro para o interior. Então, eu conheci os caras do clube e os 2 DJs, o Fábio e o Ricardo, foram chamados por um sujeito chamado Jair Paulo Fraga. Isso eu já estava em Belo Horizonte, eu tinha 15 anos, para escrever uma coluna sobre música no jornal que ele estava criando, um jornal que chamou A Transa e depois o Jornal de Ipatinga. Aí eu fui lá passar uma Semana Santa, uma coisa assim, e eles falaram, você não quer colaborar não, já que você está em Belo Horizonte, onde tem as gravadoras? Você tem acesso a muita informação, então, aos 15 anos, Elias, eu passei a ir
conhecer todos os caras de gravadora, receber os discos, né? Primeiro eu ouvia só rock and roll, primeiro escrevia só rock and roll, depois comecei a ouvir MPB. Então, era uma época. Vamos confessar, você se deu bem aqui. Não, dei uma um garoto de 16 anos eu ganhava os discos. Isso. Aí, a partir daí, eu comecei nos lançamentos. A partir daí, eu comecei a ganhar ingresso para os shows. E escrevia sobre isso, né? Entrevistava, exatamente, então, formava não opinião. até hoje, aí depois, vou pular mais um pouco, a hora que eu formei no colégio técnico, eu tinha essa coisa de... que eu fui fazer o colégio técnico, porque na época, a gravadora que tinha aqui era bemol só, meu grande amigo Dirceu, o finado amigo Dirceu Scheib, mas a gente brincava, tinha o piano da bemol, a bateria da bemol, a gente não tinha um som de alto nível. Tanto que no rádio, naquela época, você tinha que abrir um bloco musical com o disco nacional e depois o internacional, que a diferença de som era muito grande. Vamos lembrar do Rock in Rio, as bandas que vieram só vieram porque trouxeram equipamento deles. Então, na verdade, tem história de contrabando, de coisa, né, de músico mudando caixa para trazer... E aí é legal porque você tem uma noção guitarra, do som diferente, da sua formação técnica. Exatamente. Né? Então, a minha ideia, existia um negócio que eu lia das revistas importadas, no Downbeat, né, da Rolling Stone, que tinha um instituto em Nova York chamado Institute of Audio Research, Instituto de Busca de Pesquisa de Áudio. Pesquisa de áudio. Então, meu sonho era, vou formar engenharia eletrônica e vou para Nova York, vou estudar música e vou querer ser um produtor de disco para montar uma gravadora aqui. Caramba, só que aí você com esse negócio nisso? De jornal, depois rádio, depois televisão, né? E acabei aí você falou, cara, vou ficar nessa. E eu tinha uma felicidade muito grande de conviver com um sujeito que eu vou louvar até o final da vida, chamado Aron Dicker, que montou uma loja chamada Gramofone, na Avenida Brasil 1050, em frente ao Colégio Arnaldo. E o Aron, ele me convidou para ser, por indicação de um grande amigo, colega também, chamado Renato Mintz. E o Renato, numa festa na casa dele, falou, o Aron está montando uma loja, está procurando alguém para trabalhar. Você. Assim? 3 ou 4 vezes aconteceu. Com o Ziraldo foi a mesma coisa. Eu estava no Cozinha de Minas, encontrei a Nelly Rosa com um bando de jornalistas de primeira, e o Ziraldo falou, gente, que time é esse, Nelly? Pois é, eu estou procurando alguém para ser um editor da área de música. Você. Mesma coisa no Agenda da Rede Minas. Eu fui na festa do Tutti Maravilha da L, da Murta, lá no aeroporto Carlos Prates. Aí, quando conheci a Eliane, que era a coordenadora de produção da Rede Minas, e eu já estava na rádio. E a mesma frase. Ela falou assim, estou montando agenda, estou precisando de um produtor de música. Você. Então, isso aconteceu várias vezes na minha vida. Eu tive essa felicidade de estar no lugar certo. Eu falo que eu nunca consegui um emprego mandando currículo. Sempre foi estando com alguém. Com alguém. E eu não esqueço, eu entrei na Gramofone com 17 para 18 anos, eu tinha liberdade. E foi bom que o Aron era um profissional já de muitos anos e eu, primeiro emprego. Isso. Mas aí ele começava Vendedor a ir comigo. mesmo, no balcão da loja. Eu era gerente da parte de disco popular. Isso. E no clássico era o Leonardo José Magalhães Gomes, um historiador, um pesquisador, um cara excepcional, muito culto e tal. E eu ia com o Aron, a loja não existia ainda, nas gravadoras fazer as primeiras encomendas. Então, foi ponto para mim, porque eu, com 17 para 18 anos, eu falei, lá vem o Aron, chegava na gravadora, conhecia todo mundo. Só Nelson, ia na CBS, só Nelson, como é que vai? Ô, Julinho, tá bom, não sei o quê. Ia na Odeon, o Vicentinho, que depois trabalhou com a gente no rádio. Isso. O Vicente Lima Júnior era o divulgador e por aí vai. Então, foi positivíssimo, porque eu entrei na rádio, na loja, com essa perspectiva, né, de conhecer a música. Então, o Aron confiou cegamente em mim para montar. E a gente fez porque não tinha na época, né, Spotify, nada disso. Isso. Então, a loja Gramofone, ela tinha um acervo. Então, eu comprava, por exemplo, todos os discos dos Beatles, todos os discos do Marillion, todos do Roberto Carlos. Então, você ia na loja... Você tinha essa liberdade? Tinha. Olha só. E a gente vendia bem. Então, começou a virar um ponto de encontro, além do sábado de manhã, que era a turma do clássico, aí tinha políticos, advogados, médicos, os melhores salários de Belo Horizonte, as melhores fortunas, ia lá comprar disco clássico. Tradicional família mineira ali. Os grandes intelectuais, né? Isso. Conheci ali, felizmente conheci psicanalistas, arquitetos, artistas plásticos. E os artistas, porque a gente estava num lugar bem colocado ali, tinha o Transforma no Colégio Arnaldo, tinha a Sinfônica lá no Palácio das Artes, tinha a Fundação de Educação Artística ali na Gonçalves Dias,
Muito bom. E tinha o Grupo Corpo, né? Então eu me lembro até essa imagem, eu tive com ele há alguns anos, 6, 7 anos, lembrei disso, do Rodrigo Pederneiras ir lá procurando coisa, eu dava uns 50 dias para ele sentar lá na cabine e ficar ouvindo.